pessoal, tudo bem? Essa é a aula de número 14 de desenho técnico. Eu sou o professor Paulo Vanucci. Hoje nós vamos continuar falando das etapas de um projeto arquitetônico. Esse material é todo da apostila do professor Dr. Marco Antônio Rossi, de desenho básico. Bom, primeiramente a gente vai falar aqui sobre representações de esquadrias e portas. Tá? Então, para a constituição de uma porta, nós temos 4 peças básicas no conjunto que denominam uma porta. Então nós temos o jogo de batente, a folha da porta, as guarnições e a solida. Se a gente visualizar essa figura aqui na lateral, então a gente tem primeiro aqui, as ombreiras, tá? São essas partes aqui, ou a duela, tá? Tem esse nome. Temos aqui a verga da porta, ou viga, tá? A soleira, que fica na base, e a folha da porta, que é essa parte aqui, certo? Ok, as guarnições são essas daqui que aparecem nesse desenho, as guarnições, tá? O jogo de batente, tá? Seriam as pernas, que também tem esse nome, em vez de ombreira, né? E a cumeira, que é essa parte de cima aqui, tá? Que é a verga. Então, aqui temos uma outra visualização, tá? Normalmente a altura da porta é de 2,10 metros, certo? As portas elas são desenhadas sempre representando a folha da esquadria, tá? E isso especifica o movimento da folha e o espaço que ela ocupa. Então, quando vocês forem desenhar uma porta, então aqui já tem o espaçamento dela, a largura da porta, que é 0,80 metros, ok? E aqui você vai colocar o xizinho, né, que é por, 0,80 por 2,10 metros. Então, você sempre vai colocar para a indicação da porta a largura e a altura da porta aqui, separados por esse xizinho, tá? Aí você pode colocar a indicação da porta P1 envolvida aqui por essa circunferência. Então isso aqui indica a porta P1. Em seguida você vai colocar aqui a folha da porta, aparece aqui, ó, tá? E ela vai indicar pra gente o movimento e o espaço que ela ocupa. Então o movimento que ela faz é esse. E o espaço que ela ocupa, todo esse espaço aqui, tá? Beleza? Uma coisa que nós vamos ver ali na frente é a diferença de nível das partes, tá? Bom, mas basicamente é isso que a porta, dessa forma que a porta vai ser indicada. Todas as portas e portões devem ser cotados, tá? Todas elas, identificando se é só largura e só altura, conforme está aqui, ó, a largura e altura, beleza? Então é sempre na ordem de largura e altura que você vai colocar a cotagem na porta. Os algarismos são padronizados, conforme esses algarismos que a gente está vendo, e o posicionamento fica ao longo das folhas. Então está aqui a folha. Nessa anterior, indicou aqui, tá? Então, nós vamos ver várias indicações, várias figuras. A porta de giro, como que seria a planta dela, né? Em vista a gente tem essa planta aqui, ó. E em corte nós temos essa vista. Você vê aqui que tem um degrau, tá? Em corte você vê aqui, ó, você tem uma linha, 2 linhas mais próximas e outra linha aqui. Na planta, né, você tem, como a gente falou, a espessura da folha. Temos aqui o código da esquadria. Temos aqui o raio de curvatura da abertura e também mostra o espaço da porta. E aqui o piso, né, que indica diferença de nível, tá? Então se aqui tem essa linha, porque o nível daqui de dentro é diferente do nível de fora. Um outro termo que aparece é esse termo boneco, que é essa partezinha aqui, ó, fica atrás da porta. Geralmente ela tem 10 centímetros, então nós vamos ver ali na frente, tá? Essa outra porta de correr, temos aqui a vista dela, o corte, como é que ela ficaria, e como que ficaria em planta. Temos também
esse elemento vazado, também chamado de cobogó, tá? Seria isso daqui, ó. Como que ele pode ser representado? Dessa forma. Em planta, né? Em vista e aqui em corte. Aqui eu coloquei alguns exemplos de cobogó, né? Então, o perfil, no caso esse aqui, ó, ele tem que abraçar a peça em 2 centímetros, tá? Então, se você vê aqui que existe um abraçamento das peças, né? Tanto S quanto S. Esse cobogó tem essas dimensões, como a gente pode ver. Bom, representações das esquadrias ainda. Então aqui nós temos também exemplos de desenhos de porta de abrir pivotante com eixo lateral, a pivotante com eixo central, a de correr, a pantográfica, ou camarão, né, e sanfonado. Aqui outros tipos de portas, tá? Nós temos, eu vou mostrando vários, aí vocês vão observando. Bom, aqui é o seguinte, então porta interna, tá? Dentro da casa, por exemplo, ela tem 2 ambientes, mas os 2 ambientes, tanto o ambiente de dentro quanto aqui, esse de fora, são no mesmo nível, no mesmo plano. Então eles possuem a mesma cota. Então você vai indicar na planta, você não vai colocar nada aqui, não vai ter linha aqui. Por quê? Do lado de dentro e de fora são no mesmo nível. Olha em corte aqui o que acontece, no mesmo nível. Agora, se você estiver trabalhando com uma porta como essa aqui, que, por exemplo, estão em níveis diferentes, a coisa muda. Aqui, ó, estão no mesmo nível, tá? Você não vai colocar uma linha separando nem aqui. Aqui já está em nível diferente. Então, por exemplo, se o ambiente interno e o ambiente externo são diferentes, você vai colocar uma linha aqui, ó, indicando que esse é o ambiente interno e esse é o ambiente externo. Normalmente a gente separa isso em áreas úmidas, né, a parte de fora, e a parte de dentro é uma área seca. Está aqui o desnível, né? Então, aqui nós comparamos as duas, né? A gente indica os níveis aí na soleira da porta, né? Então, aqui não tem desnível, aqui tem. Isso aqui é para vocês começarem a ter uma noção de como vocês vão fazer a porta usando o AutoCAD, tá? Então, vocês vão ver como estão ficando as cotas já, ou como vão ser feitos os desenhos. No encontro de 2 paredes, tá, existe então, após o vão da porta, uma saliência, tá, que é a fixação da própria porta, que é feita ali. Esse espaço é chamado de boneca de parede. Então, aqui, por exemplo, ó, temos uma, aqui temos uma outra, tá? Então, a gente pode fazer essa indicação, né? Por exemplo, dessa forma da porta, ou mesmo dessa forma aqui. Então, a boneca aparece aqui pra gente, ó, dessa forma aqui, tá? 10 centímetros aí, é onde você faz a fixação da porta. Outras portas, né, poderão apresentar o que a gente chama de bandeiras. Então, as bandeiras são elementos fixos, ou pode ser móvel também, né? Pode ser fechado ou com alguma transparência e ficam na parte superior da porta, como essa daqui, ó. Tá? Olha esses exemplos, ó, bandeiras. Alguns outros tipos de portas, tá? Como porta de correr, então, temos essa representação, ou essa. Aqui uma porta de correr, tá? Uma porta pantográfica como essa. Então aqui uma outra representação. Uma porta pivotante como essa daqui. Porta basculante, né, como essa daqui. E uma porta de enrolar, como essa daqui, tanto em planta quanto em corte. Aqui temos alguns padrões de portas, tá? Aqui, por exemplo, portas externas. A folha ela tem 90 centímetros por 2,10 metros. Então, onde elas vão? Elas vão em sala, cozinha, área de serviço. Portas internas, você tem aqui as dimensões. Portas internas, tipo de lugares que você vai usar. Quanto às folhas das portas, a porta pode ter 3 folhas. Como essa daqui, 2 folhas, portas de 4 folhas.
portas de 3 folhas, certo? Porta de 1 folha, porta de 2 folhas. Aqui outras representações de portas, tá? Existem. Outra representação de porta. E a gente já finaliza a parte de portas. Agora a parte de janelas. As janelas vão ser dispositivos que são destinados a controlar a entrada de luz natural, renovação e circulação de ar, impedir a entrada de chuva, animais, né, peçonhentos, por exemplo, e até pessoas. As janelas para projeto podem ser classificadas, então tem uma classificação para janela. São venezianas para dormitórios, por exemplo, vitrôs para colocação de vidros, vidros destinados a várias salas, né, cozinhas, banheiros, etc. Aqui temos exemplos, né, de janelas, tá? Algumas partes das janelas a gente tem, por exemplo, a verga ou viga da janela, o montante, a bandeira, o peitoril, que é a parte importante, né? O parapeito ou peitoril, que é a parte do piso, né, até o próprio peitoril, a ombreira da janela, o pinácio, a folha da janela e outros nomes aí que vão aparecer se a janela for mais complexa. Aqui é um exemplo de janela, então. Tá aqui o peitoril dela, aqui a ombreira, tá? A parte de cima, que é a verga da porta, e nós temos aqui as folhas da porta. A janela, quando a gente vai representar ela numa planta, o que acontece? A janela ela é cortada até uma certa altura, que a gente está vendo aqui, ó, que é um plano horizontal que é colocado. Normalmente 1,50 m é a altura da janela. Então, o que você vê cortado é exatamente, ó, essa parte aqui, 2 linhas e a outra parte da parede. Só que a parte que foi cortada, que é o vidro, e a janela, né, aparece aqui na parte central. A parede continua ali, né, e a outra parte que sobra é a parte mais baixa do plano horizontal da parede, tá? Que aparece aqui e aqui. Tá bom? Então por isso que a parede fica representada desse jeito. Agora, como você vai colocar a anotação na parede é a seguinte, na janela, né? A largura vem primeiro, a altura vem segundo, e embaixo vem a altura do peitoril, tá? Então aqui, ó, nós temos o primeiro item vai ser a largura da janela, o segundo a altura da janela e aqui a altura do peitoril, beleza? E aqui a representação de uma janela, você vai ver que as duas mais unidas aqui são o vidro, e essa parte aqui você vai ver que a linha é mais fina que as linhas da parede, né? Tá vendo? Isso aqui são as partes de baixo da parede que não foram cortadas, né? Então aqui é a representação de uma janela, pessoal. Então aqui, ó, essa setinha aqui indica o peitoril. Aqui a simbologia da janela 1, a janela em si, a parede, e aqui a notação, né? Então largura por altura por peitoril, tá bom? Você disse que uma janela ela é baixa, tá? Normalmente, se o peitoril dela estiver abaixo de 1,50 m. Então, janela baixa você representa assim. Você disse que uma janela é alta quando o peitoril está esteja acima de 1,50 m. Nesse caso, você vai representar totalmente pontilhada aqui a janela alta, que o corte não atinge a janela. Como gó, você vai indicar dessa forma, tá? Então, por exemplo, uma janela alta, olha onde a janela está, lá em cima. Mas o plano, para você desenhar lá na planta, está cortado em 1,5 m. Então, a janela alta, né, você não vai representar dessa forma aqui, né? Você vai representar
dessa forma aqui, todo pontilhado, tá bom? Então ela tem aí 2,5 metros, mais ou menos. Olha a altura do peitoril. Olha a altura do peitoril. Bom, nós temos também outros tipos de janela, que são vitroguilhotina, tá? Que é esse tipo aqui, ó, na lateral, principalmente usados em dispensa, tá? Onde tem pouca iluminação natural, tá? Geralmente elas não têm movimento, tá? E vitrobasculante, que tem movimentos, que são esses daqui, geralmente usado em cozinhas, lavanderias, banheiros, né? Varandas, lavabos, etc. Então aqui, guilhotina, basculante. Olha a simbologia deles. Quando a gente pega a basculante, né, essas áreas mais internas são chamadas de báscula. Tá? Só para lembrar vocês aqui. Essas linhas pontilhadas indicam que a janela, né, ou se estiver indicando na porta, que eles são móveis. Então aqui temos exemplos da vista em planta, a vista de frente e em corte, tá? Da janela basculante. As janelas corrediças, então esse tipo de janela é muito usado em edificação. Ele combina outros tipos de janelas, né? Eles têm uma ou mais folhas livres para deslizamento, como você está vendo aqui, horizontal, tá? Deslizamento horizontal. Então é isso. Vamos lá passar outros itens da corrediça, tá? Por exemplo, janela baixa corrediça, janela tipo persiana, ela serve principalmente para controle da luz natural, então ela combina janelas corrediças em escritórios, hospitais e prédios, né, que recebem luz natural no período da tarde. Janela tipo veneziana, esse exemplo aqui, é muito aplicada em edificações dos cômodos dormitórios, né? Mas elas permitem uma entrada de ar razoável, tá? E obstruem a entrada de luz natural quase por completo. Essa janela aqui é de giro, que a gente está vendo aqui, a janela pivotante, e nós temos aqui o seguinte, então geralmente a planta não indica o tipo de movimento da janela, tá? Ao contrário da porta, né, que indica. Então os anteriores aqui a gente pode indicar o movimento da porta, mas nesse caso aqui, ó, tá? Esse exemplo aqui, janela tipo guilhotina e basculante, a gente vai indicar o movimento da porta nesse tipo de vista, tá? Bom, janelas elas são desenhadas representando sempre a folha da esquadria com linhas, né, conforme a gente mostrou lá em cima. São representadas através de uma convenção genérica, tá? Sem dar margem a uma maior interpretação. Então, para escalas inferiores a 1:50, você pode utilizar isso daqui como padrão. Para a escala 1:50 mais adotada, esse padrão aqui. Aí tem convenções alternativas, tá? Mas eu sugiro que vocês fiquem com essa principal aqui e se mudar de escala para essa outra. Bom, aqui é a representação da janela, que a gente já falou, né? Aqui, o que acontece? Então, se você tem uma janela de 1 metro por 1 metro, existem tabelas prontas, né, para você desenhar num software. Então, se você utilizar uma escala de 1:64, 1:64, as suas linhas vão ser representadas por 16 por 16 milímetros, né, devido à escala, que é a mudança de escala. Então, existe essa escala rápida, que a metragem aqui corresponde a tantos milímetros. Então, você pode utilizar essa escala para fazer seus desenhos no software. Então, devem ser usadas no projeto dimensões encontradas no mercado, tá? Você não vai usar janelas diferentemente do mercado, que você vai tornar o seu projeto mais caro em todos os sentidos, tá? Aqui a gente tem algumas medidas padrões e medidas mínimas de iluminação e ventilação natural em metros. Então,
compartimento do dormitório, então a área mínima dele tem que ter 12 metros quadrados para um só dormitório na casa e 9 metros quadrados se existirem mais de um dormitório. Então, a largura mínima aí para a condição de iluminação é de 2 metros quadrados. A altura mínima da janela é 1/6 de ventilação e iluminação. E o pé direito, 2,60. Largura mínima da porta, 0,70. Aí, para cada cômodo, né, a área mínima vai mudando, a largura mínima vai mudando. Então, esse aqui é um exemplo para vocês seguirem, né? Aqui temos padrões de janelas venezianas, tá? Então, portas de correr 1 metro por 1 metro, vão ser usadas em dormitórios, por exemplo. São janelas externas. Mas isso vai mudando de acordo com o uso que você for tendo, né? Bom, cotas de níveis e área de dependência. Então, os níveis das cotas que a gente usa nos projetos, tá? Geralmente colocados nos pisos, né? A gente tem um nível de referência que geralmente é igual a 0, e a norma que estipula esse tipo de nível é a NBR 64, 92 e 94. Então, os níveis têm que ser colocados dos dois lados, tá? Uma diferença de nível, evitar repetição de níveis próximos uma outra, não marcar sucessão de desníveis iguais, né? Por exemplo, em escada você não vai fazer isso. Os algarismos vão ser padronizados pela NBR. A escrita é horizontal, você vai colocar sinais mais e menos antes da cota de nível. A indicação vai ser sempre em metros e a simbologia é a convencional. Olha aqui o exemplo, certo? Então, são os 3 exemplos aqui de níveis numa planta. Olha aqui esse exemplo, tá? Em corte, com uma escala de 1/50, onde usa essa simbologia, ó, tá? Coloca aqui o símbolo de mais, nível. E aqui outro exemplo, o nível, tá? Colocado aqui nessa região. Todas as áreas, né, dormitórios, garagens, cozinhas, você sempre vai colocar o nome delas ali, o nome do cômodo, e em seguida, embaixo, a metragem, tá bom? Então, vocês vão colocar isso aí nessas áreas. Então aqui, por exemplo, você tem o nome da área e do cômodo e a área específica, tá bom? Aqui agora a gente vai mostrar algumas peças sanitárias para vocês poderem desenhar, tá? Então a gente tem aqui o lavabo ou lavatório, né? Uma pia, por exemplo, tem as dimensões, né? 0,45 por 0,55 por altura de 80 centímetros. Na planta você vai representar ela dessa forma, tá? Tem algumas arredondadas que você pode fazer. Aqui um outro exemplo de uma outra planta, uma peça de um lavatório. O vaso sanitário, né? Tem as dimensões dele aqui, ó. Você vai representá-lo dessa forma. O bidê, por exemplo, dessa forma. Aqui tem outros exemplos de medidas de peças sanitárias. Geralmente no banheiro existem dimensões mínimas. Uma observação é a seguinte: aqui a entrada da pessoa, do indivíduo entrando no banheiro, você nunca vai colocar o vaso sanitário de frente, né, para a entrada da porta. Você não vai colocar ele desse lado. Desse lado você coloca o lavatório, certo? Temos as dimensões mínimas aqui do lavatório, as distâncias mínimas, que é de 40 centímetros, 60 centímetros e 40 centímetros entre os vasos, o bidê, né, o vaso e a parede. As dimensões do box, de 1 metro por 1 metro, e o lavatório de 1,20 m por 50 centímetros. Aqui um exemplo de um banheiro, né, com a entrada da porta aqui, o lavatório aqui e aqui o vaso, tá bom? Você não coloca o vaso desse lado, hein, pessoal, tá? Não faça isso. A pia aqui, tá? Então a pia, esse é um exemplo como você vai representar ela na planta. Tá aqui, ó, tem algumas medidas, tá, dela. Temos aqui outro exemplo de pia, com as medidas de altura e a representação dela em planta. Aqui algumas alturas que aparecem na pia, tá? A pessoa utilizando, tá?
O fogão, então você vai desenhar isso daqui na planta, pessoal, ó, tá? Você não vai precisar da altura, né? O micro-ondas, vocês sabem o comprimento e aqui a largura, 545, ó. É um bloco também. A geladeira, 75,5 por 62, então vai ser um bloco também. Conforme está vendo aqui, ó, olha a geladeira de cima, tá? Aqui um galpão, tá? Uma mesa, né? Encostada na parede. Então, exemplos de cozinha, ó. Então, ele coloca o nome da cozinha, coloca a área, o fogão, a pia, tá? Tem uma mesa aqui, aqui o micro-ondas e aqui a geladeira. Outro exemplo, a mesa com as cadeiras, aqui um armário, aqui uma mesa, aqui o fogão, tá? Outra cozinha aqui, ó, fogão, a pia, aqui os armários, a geladeira. Aqui um outro exemplo de cozinha também. Área de serviço, então a gente tem os tanques de lavagem, né? Você pode usar esse tipo de planta, tá? Para utilizar uma máquina de lavar roupas, esse tipo de desenho. E tanques, né? Então, tanques você pode fazer um desenho parecido com esse aqui, tá? Ou esse daqui. Mobiliários, né? Então, camas, tá? Vocês vão ter essas medidas para a cama. Guarda-roupa, vão ser esse tipo de desenho que você vai usar. Então, aqui outro exemplo. Mesas e cadeiras, então tem aqui umas medidas para vocês, ó. Cadeiras 45 por 45 e mesa, as medidas aqui. Sofás, tá? Temos uma medida aqui da vista superior. Outro exemplo de sofá. E a gente finaliza aqui por aqui, pessoal, tá bom? Então até a próxima e bons estudos!